Áudios grátis para concursos. Lei nº 4.737, institui o Código Eleitoral. Artigos 320 ao 345. Artigo 320. Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em 2 ou mais partidos. Pena, pagamento de 10 a 20 dias multa. Artigo 321. Colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido. Pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 20 a 40 dias multa. Artigo 322. Revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano, ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Parágrafo único. Revogado. Redação dada pela Lei nº 14.192, de 2021. Inciso 1º. Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos. Inciso 2º. Aumenta-se a pena de 1/3, até metade se o crime é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede social, ou é transmitido em tempo real. Segunda, envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Artigo 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, e pagamento de 10 a 40 dias multa. Inciso 1. Grau. Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Inciso 2. A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida. E, se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, não foi condenado por sentença irrecorrível. Segunda, se o fato é imputado ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Terceiro, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Artigo 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, e pagamento de 5 a 30 dias multa. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Artigo 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção até 6 meses, ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Inciso 1. O juiz pode deixar de aplicar a pena. E, se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Segunda, no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Inciso 2. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 20 dias multa, além das penas correspondentes à violência prevista no Código Penal. Artigo 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Inciso 1. A pena é aumentada de 6ª parte, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. Inciso 2. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.
Inciso 3º. Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Artigo 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3, se o crime é cometido contra a mulher e gestante. Segunda, maior de 60 anos. Terceiro, com deficiência. Artigo 327. As penas cominadas nos artigos 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3, até metade, se qualquer dos crimes é cometido. E, contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Segunda, contra funcionário público, em razão de suas funções. Terceiro, na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. Quarta, com menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Quinto, por meio da internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real. Artigo 328. Revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 329. Revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 330. Nos casos dos artigos 328 e 329, se o agente repara o dano antes da sentença final, o juiz pode reduzir a pena. Artigo 331. Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Pena, detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 332. Impedir o exercício de propaganda. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 333. Revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 334. Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for candidato. Artigo 335. Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira. Pena, detenção de 3 a 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Além da pena cominada, a infração ao presente artigo importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda. Artigo 336. Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos artigos 322, 323, 324, 325, 326,328, 329, 331, 332, 333, 334 e 335, deve o juiz verificar, de acordo com o seu livre convencionamento, se diretório local do partido, por qualquer dos seus membros, concorreu para a prática de delito, ou dela se beneficiou conscientemente. Parágrafo único. Nesse caso, impor ao juiz ao diretório responsável pena de suspensão de sua atividade eleitoral por prazo de 6 a 12 meses, agravada até o dobro nas reincidências. Art. 337. Participar, o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos, de atividades partidárias inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos.
Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que autorizar transmissões de que participem os mencionados neste artigo, bem como o diretor de jornal que lhes divulgar os pronunciamentos. Artigo 338. Não assegurar o funcionário postal a prioridade prevista no artigo 239. Pena, pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 339. Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos, ou documentos relativos à eleição. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 340. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral. Pena, reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 15 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 341. Retardar a publicação ou não publicar, o diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual ou municipal, as decisões, citações ou intimações da Justiça Eleitoral. Pena, detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 342. Não apresentar o órgão do Ministério Público, no prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória. Pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 343. Não cumprir o juízo disposto no inciso 3º do artigo 357. Pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa. Pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 345. Não cumprir a autoridade judiciária, ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais, os deveres impostos por este Código, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade. Pena, pagamento de 30 a 90 dias multa. Clique no sininho abaixo e inscreva-se no nosso canal para receber os próximos artigos desta lei. Pedimos também que você curta e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer.